A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos falar com o jornalista e pesquisador musical mineiro Renato Vieira. Ele está lançando o livro Tempo Feliz, a história da gravadora Forma. Essa gravadora durou apenas 2 anos, de 1964 a 1966, e editou apenas 22 LPs, entre eles ao menos 2 reconhecidas obras-primas da MPB. Coisas, do maestro Moacir Santos, e os afro-sambas de Baden Powell e Vinícius de Moraes. Um passeio musical em 10 álbuns e um papo sobre as aventuras dos sócios Vadi Gebara e Roberto Quartim e o seu legado para a música brasileira. Tudo online, em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa. Legal, gente. Hoje nós vamos falar a história da gravadora. Vou contar a história da gravadora Forma, Tempo Feliz, a história da gravadora Forma. Estamos recebendo aqui o Renato Vieira, que é jornalista, pesquisador musical, que fez esse trabalho contando a história dessa gravadora, que durou 2 anos, mas fez uma revolução na música brasileira, né? Com grandes lançamentos, só para citar alguns, os afro-sambas do Baden e do Vinícius, e o Coisas do Moacir Santos, entre outros grandes discos da gravadora Forma. Bem-vindo, Renato Vieira. Já sou seu fã aí desde o livro aí da Vanderleia. Peguei o livro que a Quarupi me mandou e li assim numa tacada só, porque quem gosta de música tem que ler esse livro, Renato. Parabéns e vamos em frente. Vamos começar a contar um pouquinho da história de como surgiu esse livro na sua mão, né? Conta para nós aí, bem-vindo. Oi, Colibri, oi, ouvintes, muito bom estar aqui, obrigado pela oportunidade de estar falando desse livro, meu primeiro livro solo, né? Fiz algumas coisas antes, esse acaba sendo meu primeiro livro solo. Mas esse livro caiu na minha mão, a ideia desse livro veio muito por acaso. Um pesquisador lá do Rio, muito conhecido, o Marcelo Frois, que fez várias reedições de discos, fez livros e tal. Um dia ele me chamou e falou assim, olha, tem uma pessoa que eu queria que você conhecesse. E eu falei, quem é? Ele falou, é o Vadi Gebara, que foi um dos donos da gravadora Forma, e ele quer contar a história dele. E eu acho que você seria uma pessoa para conduzir isso. Eu falei, tudo bem, né? Eu estava no Rio, e aí encontrei o Vadi, né, que foi um dos donos da Forma, um gentleman, assim, uma pessoa muito legal, e ele queria contar essa história, né? Ele já era um senhor de idade, já estava com mais de 70 anos, e ele queria contar a história dele, queria fazer um livro sobre isso, né? Ele contando essa história. E aí, na conversa lá, ele me falou o que ele tinha muita documentação, contratos, fotos, as fotos, tem boa parte aí no final do livro, fotos praticamente inéditas, que eram do arquivo de imprensa da gravadora. E aí a contraproposta que eu fiz para ele foi assim, Vadir, você tem que realmente contar a sua história. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um livro em que eu entrevisto você, mas eu também entrevisto os músicos, as pessoas que fizeram parte da gravadora. Porque, de certa forma, essa história, eles também fizeram parte dessa história, perfeito. E cada um, né? Cada um tem uma lembrança diferente, né? Trazem coisas e tal. E ele topou. E aí, isso foi em 2014, né? E aí, enfim, fui fazendo o livro no tempo livre, assim, né? Como uma coisa que era um projeto pessoal meu mesmo, e aí a coisa foi rolando. Eu entrevistei todo mundo que estava vivo praticamente, que ou gravou na Forma, ou participou de discos da Forma, ou teve alguma relação com a gravadora. O próprio Vadi foi o principal entrevistado, porque ele tinha, né, toda a memória da criação da gravadora, de como que a gravadora foi vivendo nesses 2 anos de existência, né? Até o fechamento, né? Então, foi assim que o livro foi surgindo. Infelizmente, o Vadi não viu o livro pronto, ele morreu em 2019, mas ele tinha muito orgulho de ter patrocinado, a forma que ele foi realmente o patrocinador da gravadora,
e ele tinha um orgulho muito grande de ter feito isso. Depois que a Forma fechou, ele não se envolveu mais com a indústria fonográfica, porque foi realmente um momento que, ao mesmo tempo que ele tinha orgulho, foi um período também muito traumático para ele, porque ele, por causa dessa aventura que foi a Forma, ele, que era um cara de posses, de família rica e tal, foi à bancarrota, né? A Forma nunca foi um negócio viável, mas ele tinha muito orgulho disso. Então, o livro basicamente documenta isso. Eu terminei ali em 2020 e a gente esperou esse período de pandemia e a gente está lançando agora. Legal. Agora, Renato, é importante, né, que eu estava falando para você, esse trabalho que você está fazendo, eu não sabia que o Marcelo Froy estava também envolvido nisso, que o Marcelo é um outro pesquisador importante, né, na música brasileira e um sujeito muito atento às coisas, aos arquivos, né, da música popular brasileira, as coisas perdidas, as gravadoras que deixam as masters aí em condições precárias, né? Ele procura sempre, no descobertas que ele tem, né? Relançar os discos. Eu acho que é um trabalho muito importante que ele faz para recuperar esses discos todos, né? E se fosse o caso de recuperar, né, além de, como a gente estava falando antes de começar o programa, além de ter esse trabalho maravilhoso que você fez, resgatando as histórias, o caso de recuperar todos os discos para ser lançados, isso é impossível ou ainda dá para fazer, Renato? E vamos cobrar o pessoal da Quarup para fazer isso também, né? Por que não? Os amigos aí. Hoje o arquivo da Forma, ele foi comprado, ainda nos anos 60, ele foi comprado pela Polygram, que hoje é Universal Music. Então, a Universal hoje é a dona desse acervo da Forma. O que acontece, e que muita gente tem comentado comigo, poxa, eu queria ouvir os discos, mas não estão no streaming, como é que faz e tal? O que acontece é o seguinte, esses discos, como foram lançados na época do vinil, então, para reeditar em outros formatos, seja CD, seja streaming, eles precisam do que se chama de uma atualização contratual. E muitas vezes, essa atualização contratual ela é feita com base no contrato original. Mas alguns desses contratos, e isso não só no caso da Forma, isso no caso de várias gravadoras, esses contratos originais foram perdidos, né? E as gravadoras têm um pouco de receio em relação a fazer esse tipo de lançamento sem estar com uma base jurídica muito bem fundamentada, porque houve uma série de processos. A gente tem um caso muito famoso, que é aquele caso do João Gilberto, que processou a EMI, porque fez aquela junção e tudo. Então, hoje as gravadoras elas têm que estar muito preparadas juridicamente para que não haja nenhum tipo de problema. E no caso da Forma, tem alguns artistas que não tiveram herdeiros, outros artistas que acabaram deixando a carreira, então precisaria de muita força de vontade. Né? Trabalho, né? Dá trabalho, muito trabalho. Dá trabalho, porque muita gente fala assim, porque tem que relançar isso e tal, não sei o quê. Tem mesmo, culturalmente está tudo certo, mas a questão jurídica, ela acaba sendo um empecilho. Por quê? Porque a gravadora tem receio de levar um processo, de qualquer coisa assim. Então, por isso é que elas precisam estar... Por isso que muitos discos da Forma... só para explicar aqui, por exemplo, tem um disco aqui do Quinteto Villa-Lobos. Eu não sei como é que está a situação contratual desse disco. Mas o Quinteto Villa-Lobos, como o nome diz, é um quinteto. Então, se esse disco for relançado, tem que pegar as assinaturas dos cinco integrantes daquele momento. Se não tiver os vivos, os herdeiros, né? Claro. Isso. E aí assim vai, né? Então, por exemplo, Rosinha de Valença, que é uma grande violonista, que gravou na Forma aqui um dos seus discos mais conhecidos. A Rosinha, por exemplo, não deixou herdeiros. Ela já faleceu e não deixou herdeiros. A quem pedir uma autorização, a quem pagar os royalties, né? Que, enfim, cada play que dá lá no streaming gera um royalty para o artista. Então, tudo isso é um fator muito complicador em relação a colocar esses discos disponíveis de novo. Imagino, né? Porque tem todo um trabalho. E isso aí a gente sabe que as gravadoras também não se interessam, né? As que detêm os masters também não têm interesse. Tem um lado de trabalho, que dá muito trabalho, principalmente jurídico, né? Como você falou. E também, às vezes, não interessa. Mas quem que vai comprar isso aí? Mas isso mudou um pouco justamente por causa do streaming. Porque antes, para você relançar um disco,
você tinha que correr atrás da capa, você tinha que mandar para a fábrica, tinha um custo maior. Sim. Hoje o custo do streaming para as gravadoras, né, não é o mesmo custo que tinha de mandar um CD para a fábrica. Hoje ficou mais barato. E o que faz a receita do streaming, tanto para as gravadoras quanto para os artistas, é o catálogo, porque o streaming, quanto mais volume de catálogo você tiver, melhor é para você, porque vai rentabilizar mais. Então, isso realmente mudou um pouco essa mentalidade de tipo, porque você não tem mais no streaming, você não tem a questão do espaço, né? É infinito. Você pode botar o que você quiser, verdade. Infinito. Então, o fator complicador mesmo é hoje a questão jurídica em relação a isso. Legal. E também, mas seria o ideal, né, que aqui para nós que somos fãs da música e tal, ser relançados em vinil, com esse vinil novo que tem 180 gramatura, maravilhoso, com a capa, né, uma caixa de vinis, né, como se faz em outros lugares, né, lançar a caixa, com textos do Renato Vieira contando a história da forma, né, perfeitamente. Seria o ideal fazer isso, né? O Marcelo conseguiu em alguns poucos, né, que ele conseguiu resgatar, que ele faz isso, ele lançou em CD, né, e também está lançando em vinil, mas é uma ideia muito legal. Pena que a gravadora não vai se interessar, porque vai causar mais problema do que, né, do ponto de vista jurídico. Mas é uma questão também de vontade, como você falou. Você falou a palavra-chave aí, vontade. Se tiver vontade, recursos, lança esse catálogo histórico. São 2 anos. Vamos falar um pouquinho mais da gravadora Forma. 2 anos, né, que ela durou. E tem uma figura, você falou do Gebara, outra figura que é o Quartim, que é uma figura assim, folclórica, para não dizer, né? Porque ele cara tinha uma história dele também legal. Eu queria que você falasse um pouquinho do Quartim, quando daqui a pouco a gente começa a passear por alguns discos da gravadora Forma. Fala um pouquinho do Quartim, como é que você descobriu as histórias dele, né? Através dos amigos e tudo mais, porque é a figura emblemática também na história da gravadora. Pois é, um personagem lendário da música brasileira, um produtor de discos que fez muita coisa boa, importante, era o sócio do Vadi. O Vadi era o sócio que bancava o sonho do Quartim, porque a gravadora, o jeito da gravadora é a mentalidade do Quartim. E o Vadi gostava dessa mentalidade. Mas a intelectualidade da gravadora é a cabeça do Quartim, né? Ele foi um personagem que sempre gostou de música, eu conto aí no livro, né? A história dele, ele é descendente do Barão de Mauá, e aí eu conto a história dele, e aí ele sempre gostou de música, sempre gostou de cultura em geral, e ele até financiou um filme muito conhecido do Cacá Diegues, que é o Ganga Zumba, que inclusive quem fez a trilha foi o Moacir Santos, que acaba gravando na Forma. E ele que sempre gostou de música, naquele momento ali de efervescência ali, daquele segundo momento da Bossa Nova ali, 63, 64, que o pessoal da primeira geração da Bossa Nova vai todo para os Estados Unidos, e aí começa a surgir uma segunda geração, que é Marcos Valle, Edu Lobo, Eumir Deodato, Quarteto em Si. Começa a ter ali, a renovar o cenário ali. O Bossa 3, que ele aparece ali no Beco das Garrafas e tudo. Então, com essa coisa efervescente, ele decide fazer uma gravadora com 22 anos. Né? Nunca tinha tido nenhuma experiência anterior, e ele decide fazer uma gravadora, inicialmente com um alemão chamado Peter Keller, e aí a coisa não dá certo entre os dois. Tem ali que o Peter Keller já era um homem de gravadora, tinha vindo da Philips, e o Peter Keller tinha uma mentalidade que para o negócio ela era correta, que era assim, nós temos que gravar todo mundo, porque gravando todo mundo você consegue mais receita, né? As gravadoras sempre funcionaram assim, elas sempre tiveram o artista popular, que vendia muito, Roberto Carlos, Angela Maria, e tinha um artista que se chamava na época de prestígio. Exato. Então, isso equilibrava as contas. O Quartim, ele só queria o artista de prestígio. E isso aí, a questão financeira era complicada. Para um negócio, não, culturalmente, ok, mas para um negócio, isso é complicado, porque você faz discos de alto luxo, as capas da gravadora Forma tinham muitas cores, isso encarecia o produto, e eram capas duplas. E era um produto que era muito específico para um público específico. Então,
ele e o Peter Keller decidem, antes da gravadora ir para a rua, os discos, eles já decidem desfazer a sociedade. E aí o Quartinho continua sozinho até que ele conhece, pelo Luiz Carlos Vinhas, que era um grande pianista desse segundo momento da Bossa Nova, o Luiz Carlos Vinhas apresenta o Vadi Gebara a ele. O Vadi também era de uma família de posse, a família dele, a família Gebara, tinha uma loja muito conhecida no Rio de Janeiro, chamada Lojas Gebara, que era uma loja de tecidos, departamentos. E aí o Gebara, que era trompetista, que tinha sido músico, o Quartinho, logo que ele se apresenta, o Quartinho fala: muito prazer, você quer ser meu sócio? E aí o Vadi conversa e tal, e decide botar um dinheiro dentro da Forma, né? Que os primeiros lançamentos da Forma são em dezembro de 64, então já vem 4 discos, vem o Mi Deodato, vem o Luiz Carlos Vinhas, Novas Estruturas, a Trilha do Deus do Diabo na Terra do Sol, o filme, e o primeiro do quarteto em si. E aí eles vão para essa aventura, né? Sempre no vermelho, porque a Forma vivia de empréstimos, na verdade, porque o Vadi tinha capital para garantir empréstimos, então, quando acabava o empréstimo num banco, eles pegavam no outro banco para pagar o empréstimo do outro que devia. A Forma viveu sempre no vermelho. Mas foi uma aventura que culturalmente foi muito interessante, mas como negócio foi realmente complicado. Você sabe que o do Quartinho, eu tenho material aqui, sempre sobre o Frank Sinatra. Né? A história da fama, porque tem textos dele de reedições do Frank Sinatra, que eu tenho aqui em casa, de discos e tal, que era o cara maior especialista, os Guinle também, né? Que tinha uma coleção incrível de Sinatra no Rio de Janeiro, mas ele era o cara que sempre escrevia, eu tenho textos dele aqui, falando do Frank Sinatra, e a gente tinha ele como referência, o cara que entendia de Frank Sinatra, e as gravadoras até, algumas, iam até ele para ele escrever sobre Frank Sinatra, não é isso, Renato? Ele foi um super especialista em Frank Sinatra, uma referência mesmo, inclusive ele tinha uma ligação com a própria família do Sinatra, que delegava a ele algumas reedições, né? A produção de algumas reedições, ele tinha uma ligação muito forte, e ele gastou muito dinheiro assim. Tem um disco do Frank Sinatra que tem uma versão diferente, estou imaginando aqui, mas isso acontecia. Tem um disco de Frank Sinatra que tem uma versão diferente de New York, lá no Japão. E aí o disco custava $3.000. Ele arranjava esse dinheiro e comprava esse disco. O cara era um maluco, mesmo. Ele era assim, tinha um disco diferente do Sinatra em algum lugar do mundo, ele não media esforços para conseguir esse disco. Ele foi um grande colecionador do Sinatra, e ali na época, porque ele morreu em 2004, já estava começando a internet, ele participava de fóruns sobre o Sinatra na internet, ele fez uma rede de amigos nesses fóruns, ele realmente sabia tudo e mais um pouco sobre o Sinatra. E escrevia também algumas contracapas de relançamento das gravadoras brasileiras sobre o Sinatra, né? Eu tenho aqui, eu lembro. E me parece que a personalidade dele, eu não conheci, né? Mas ouvi falar dele, quando você lê essas coisas do Sinatra e tal, que ele era um cara assim bem arrebatador, vamos dizer, para usar uma expressão qualquer, né? Assim que veio aqui agora. Mas o sujeito que agitava as coisas, né? Que ele queria, vamos lá fazer, tá feito, vamos lá e tal. E não pensava muito nas questões muito práticas. Aquele cara que imagina, vamos lá gravar. Eu falei, mas tem estúdio, os músicos estão prontos. Parece que essa coisa ele não tinha muita preocupação. E parece que era uma pessoa muito agradável, né? Porque ele conseguia convencer as pessoas a fazerem o que ele queria fazer, né? Que ele tinha desejo de fazer. Tinha isso. Essa é uma pessoa. Você entrevistou muita gente que conheceu ele, né? É por aí essa personalidade do Quartinho? Ele era uma pessoa que tinha um jeito que conquistava as pessoas. Era um cara muito charmoso, assim, tinha um bom papo, e ele conseguia conquistar. Tanto que, né? Se você olhar aí nesse catálogo da Forma, ele conseguiu convencer muita gente importante a gravar pela Forma. Ele realmente tinha esse jeito. E até para escrever a contracapa também, né? Vamos combinar. Isso, ele tinha esse jeito de convencer o artista e tudo. Mas, assim, a arte estava em primeiro lugar.
o financiamento do disco, porque gravar um disco nos anos 60, hoje você grava o seu disco dentro da sua casa, num quarto, num computador. Gravar um disco nos anos 60 era caro, porque você tinha um estúdio para pagar, você tinha músicos para pagar, em muitos casos você tinha uma orquestra para pagar, porque os arranjadores usavam muito orquestras, tudo. Então, fazer um disco era uma aventura cara, era complicado. E aí ele fazia as coisas mesmo. Tem um caso muito específico aqui dentro da Forma, que é o disco da Ana Margarida, que é um disco de estreia dessa cantora, que era uma cantora ali que era ligada à alta sociedade carioca e tudo. Ela fez esse primeiro disco dela e ele quis juntar o Quinteto Villa-Lobos com o Tamba Trio. E aí o Vadi chegou e falou assim, mas vai ficar muito caro, é um disco de um iniciante, vamos fazer só com um trio mesmo. Não, vamos fazer, porque tem que unir essas duas coisas juntas, que são coisas diferentes, ela pode representar uma nova corrente para a música brasileira. E o Vadi falava, tá bom. Mas o disco não vendeu, inclusive é um disco raríssimo, o disco não vendeu, mas ele pensava muito mais no fator artístico do que no fator financeiro, porque nesse caso, o Vadi foi uma pessoa importante porque deu a oportunidade ao Quartim de realizar os desejos dele. Porque não basta você ter uma ideia. Isso para qualquer coisa. Não basta você ter uma ideia. Qualquer negócio, né, Renato? Você tem o cara que viaja na maionese e o outro que fala, bom, quanto que custa essa viagem? Não basta você ter uma ideia. Você tem que ter alguém que banque essa ideia. E o Vadi bancou essa ideia. Isso está no livro. O Vadi fala, a forma é do Quartim, a ideia da forma é do Quartim. A minha função foi apenas, enfim, custear isso, mas a ideia toda é do Quartim. Você fala que, e coloca aqui a forma como uma gravadora, mas ela dependia da distribuição e da prensagem do disco de uma fábrica da CBD na época, né? Explica como que era essa relação, porque aí podemos chamá-la de selo, né? A Forma, porque ela dependia, também tem esse lado, que você coloca muito bem no livro, aí o cara fala, não, mas vamos lançar, mas aí quem vai prensar, quem vai fazer a parte industrial do disco, né? A capa, vai prensar o vinil e tal, é a gravadora, e a gravadora também tem o seu cast também. Não havia um conflito aí? Como é que era essa relação? Porque eles podiam ser chamados até, se fosse hoje, um selo, né? Se bem que hoje isso não tem mais, né? Hoje né? Porque eles faziam a produção da coisa, mas quem fazia a prensagem do disco, a parte gráfica, não a arte da gráfica, mas quem ia fazer a parte industrial, né? Era a gravadora, era a Companhia Brasileira de Discos, não é isso? Isso, que tinha o selo Philips, né? Muita gente chama de Philips. De Philips, tal. Era CBD, porque a gente confunde com futebol, mas se chamava CBD também. Enfim, então não havia um conflito aí, porque às vezes eles queriam lançar uma coisa e a gravadora tinha prioridades com outros, o cast dela e tudo mais. Havia isso, você detectou essa questão também? O que acontecia era o seguinte, a parte de promoção dos discos era feita pela própria Forma, ela tinha uma parte de promoção e tudo. Mas no caso dessa época dos anos 60, quem tinha a fábrica, a gráfica, eram as grandes gravadoras. Então, era muito comum que essas grandes gravadoras terceirizassem a produção, né? Permitissem a esses pequenos selos ou selos médios que chegasse na fábrica deles e falasse, tem um disco aqui para prensar e tal. Então, isso era uma relação de negócio mesmo, né? Então, a CBD ficava por conta da prensagem do disco, da impressão da capa e da distribuição para as lojas. O problema, e isso inclusive está relatado no livro, porque quem trabalhava na Philips nessa época e cuidava dessa relação da Forma dentro da Philips era o João Araújo, que é pai do Cazuza e tudo. Então, o João Araújo, isso eu narro no livro, o João Araújo tem uma conversa com o Vadi e fala assim, olha, desse jeito que vocês estão fazendo, com capa dupla e tal, não vai dar certo, o disco fica muito caro. Então, vocês têm que simplificar. E os discos da Forma eram mais caros que os discos da CBD. Eram os mais caros, entre todas as gravadoras, os discos da Forma, eu achei uma tabela de 1965 ou 66, que tinha
especificava lá quais as gravadoras, que tinha muito isso, né? A pessoa às vezes ia procurar o disco pela gravadora. A gravadora era uma chancela, era uma marca. Então, um disco do Roberto Carlos, da CBS, por exemplo, custava 8 mil cruzeiros, o da Forma custava 11. Era uma diferença grande, né? Principalmente em relação a disco, ali naquele momento meio conturbado economicamente e tudo. Então, realmente eram discos mais caros, porque tinha aquela capa dupla encarecia o produto, né? Porque a maioria dos discos tinha capa simples. A inspiração gráfica da Forma, ela vem daquele selo Impulse, do Creed Taylor, que foi um grande produtor de jazz americano, é um grande produtor de jazz americano, e ele fazia essas capas duplas, e o Quartin tinha o Creed Taylor como inspiração, ele queria ser o Creed Taylor dos trópicos. Só que é complicado você fazer uma arte gráfica dessa, um produto desse, e uma música que não era uma música popular, ainda mais num país que tem problemas econômicos e tal. Porque quando você faz isso nos Estados Unidos, a pessoa tem um poder aquisitivo melhor, você consegue licenciar isso para outros países e tudo. No Brasil, de 1964, 65, era complicado, era difícil você estabelecer parcerias, conexões e tudo. Então, mas a inspiração dele era o Creed Taylor. Eu estou falando isso porque se você passar depois os tempos, né, apareceram selos muito importantes, não falando da elenco, você vai falar da elenco também, rapidamente, mas não falando, selos importantes que surgiram na música brasileira, né, e que sempre tinham um problema da distribuição, né? Então, selos muito que produziram coisas muito legais. Só para citar, você que trabalha no estado de São Paulo, o selo Eldorado, por exemplo, né? O selo Eldorado fez coisas incríveis na música brasileira, mas também tinha a dependência da distribuição das grandes gravadoras, as fábricas de disco. Então, isso sempre foi um problema, uma dependência dos selos independentes, uma dependência dos selos independentes, né? Sempre foi isso que aconteceu. E por vários exemplos aí, né, que a gente pode dar para frente, já nos anos 70, 80 e para frente, né? Os caras lançavam um disco independente, mas dependiam da distribuição, do negócio, Exatamente. Né? A hora do negócio Exatamente. era complicado. E aí tinha até concorrência na época, né? Porque o cara não vou lançar um selo independente aqui, um discão, e se eu tenho outro aqui, a loja, eles negociavam para a loja e tal. Negócio complicado, né? No mercado. E hoje tem o mesmo problema nos streamings, que a gente pode falar no final do programa também, né? Porque na época não bastava fazer o disco, né? Claro. Na época você tinha que distribuir bem o disco. Os discos da Forma, pouco chegaram em São Paulo. A Forma era uma gravadora muito Rio de Janeiro. Só o bairro de Copacabana, pelo que me contaram, nessa época, tinha mais de 20 lojas de disco. Né? Só um bairro. Então, era um mercado que ele era forte, mas a música que a Forma produzia era uma música para poucos, né? Verdade. O que eu acho legal desse livro, que eu tentei fazer, é que ele não é um livro só sobre uma gravadora. Eu não quis deixar ele nesse nicho. Eu acho que ele é um livro sobre um período muito importante da cultura brasileira que a Forma abraçou, de certa forma, porque você tem aí trilhas de cinema novo, né? A Forma lançou as trilhas do Deus, o Diabo na Terra do Sol e do Esse Mundo é Meu, que são 2 exemplares clássicos do cinema novo. Tem a trilha do musical Liberdade, Liberdade, que foi um dos primeiros espetáculos contra a ditadura militar. Então, você sabe que parênteses rápido, eu peguei o disco, que você falou que tá muita coisa no YouTube, liguei lá, Liberdade, Liberdade, e ouvi inteiro, porque é incrível, né? Nara Leão, Milor Fernandes, os textos, Paulo Altran, e, né? Exatamente. É um disco histórico, né? De uma gravação ao vivo, maravilhoso. Isso. Né? Então, o que eu acho que a Forma ela foi além de ser, apesar do pouco tempo de existência, ela foi além de ser uma gravadora. Eu acho que ela documentou um momento muito importante ali, que é esse momento de 64, 66, que é essa nova geração da bossa nova surgindo, é o cinema novo surgindo, são os musicais de protesto surgindo, que tiveram vários, teve Opinião também. Sim. Então, a Forma, ela abraçou esse momento. Então, eu acho
que é um livro sobre uma gravadora, a gente pode ver assim, mas eu vejo como um livro sobre um período importante da cultura brasileira que a Forma abraçou. Perfeitamente, o retrato da cultura e da música brasileira daquele momento. Muito legal. Agora, para resumir, quantos discos eles fizeram? O Roberto e o Gebara. A Forma lançou 22 LPs. 22. Foram 22. Alguns poucos compactos, porque o Quartinho não gostava muito de compacto, não. Ele gostava de LP. Então, quando o Gebara assume sozinho, aí ele faz os compactos, né? Você faz, exatamente. Então, mas ele gostava do LP, porque o LP tinha essa coisa do, né? Ele capa curtia dupla, essa coisa da arte, exatamente. E na época, hoje se chama de single, né? O single ele tinha um papel importante no mercado fonográfico porque você podia testar um repertório, testar um artista que estava começando, ver o que funcionava, o que não funcionava, a um custo muito baixo, que você gravava 2 músicas só e às vezes a capa do single era uma capa até da própria gravadora, não tinha foto, não tinha nada. Então era barato para você testar a viabilidade de um artista. Tem um caso curioso, só para ilustrar. O Roberto Carlos, né, ele fez aquele primeiro disco conhecido dele, aquele Louco por Você, que é o primeiro, e que hoje é uma raridade, mas que foi um disco que fez muito pouco sucesso. E aí, o que a gravadora fez? Falou, não, o Roberto só volta a gravar um LP quando tiver um sucesso de single. Então, ele grava em 61 esse primeiro disco, Louco por Você. Em 62, ele faz alguns singles, aí tem um single que dá certo. Aí, em 63, ele vai fazer o LP. Então, o single, ele tinha essa... Era uma prova, né? Um teste, exatamente. Ele tinha esse fator teste para ver se o artista já estava popular, se o que ele estava cantando era... Porque ainda mais no caso do Roberto que a gente está falando aqui, esse primeiro disco do Roberto é um disco plural, porque ele tem bolero, ele tem bossa nova, é um disco assim, vamos ver onde que vai pegar, né? E ele acaba pegando nesse rock mais romântico ali, né? Do Splish Splash e tudo. Então, o compacto o single tinha esse papel. Era uma forma de testar. Só que o Quartinho não queria saber. Exatamente. Legal. Nesses 22 discos, você tem quantos foram vendidos? Ou você não tem esse número, foi difícil levantar isso? Olha, eu tenho os números que o Vadim me passou, né? Alguns ele não se lembrava, mas ele se lembrava do que mais vendeu e do que menos vendeu. E qual foi o que mais vendeu e o que menos vendeu? O que mais vendeu foi o Som Definitivo, Descasso. Quarteto em Si a gente vai ouvir. Tamba Trio. Mas assim, foi o que mais vendeu, mas não vendeu pouco, vendeu 2.000 cópias. Não era muito, não era uma... Né, para um mercado como aquele, era pouco. Assim. Se isso fosse numa gravadora maior, seria considerado um fracasso. Para a Forma, 2.000 cópias foi um sucesso. E o que menos vendeu, que ele me passou, é um disco de um duo americano, que é o duo do Mitchell Ruff. Eles vieram aqui para o Brasil, enfim, fazer um documentário e tudo, acabaram se encontrando com músicos brasileiros e fizeram um disco muito bonito chamado A Viagem. E esse disco foi o que menos vendeu, 12 cópias. De 2.000 a 12, né? Exatamente. Aí no total, como ele não tinha esses números, você não conseguiu fazer o levantamento final de quantos. Não dá, né? E era complicado, porque isso não era auditado, né? Isso também dependia muito da CBD, no caso da Philips, né? Que eles que iam falar se vendem ou não, quanto vendeu, né? Mas é curioso, de 2.000, máximo 12 e tal. Quer dizer, para vender 12 é família, né? Que comprou o disco, né? Dos caras lá que não é possível. Bom, Renato, o papo é uma delícia, né? Você sabe que eu gosto do assunto também. A gente pode aqui fazer ligações com os tempos de hoje também, né? Das dificuldades das gravadoras. Hoje a realidade é diferente, né? O artista independente pode gravar e botar na internet, fazer um teste. Isso eles fazem também. O single, né? Colocam tal. E outros não querem fazer isso, querem lançar um álbum completo e procuram outros espaços na internet. Isso que acontece aqui, pelo menos que a gente conversa aqui, só na época da pandemia, que ainda estamos na pandemia, desde março de 2020, eu fiz 490 programas, e a turma fala sobre isso mesmo, né? Uns falam assim, não, eu prefiro lançar a ideia completa do disco, não abro mão disso, e outros, não, lanço o single para saber como é que funciona o mercado e tal. Cada um, mesmo assim, nos tempos de hoje, tem essa
essa discussão, né? Se lança um single ou não. Tem uns artistas que preferem lançar o produto inteiro, mas sabe que isso não vai ser ouvido assim, né? Porque hoje é randômico, né? O cara ouve um pedaço e é mais complicado. A gente vai falar no final sobre a realidade, você que acompanha o mundo musical aí, para a gente fazer um paralelo com a história da forma. Mas vamos começar com os discos, né? São tantos discos. Estou com o livro aqui, ó, que eu curti, separei aqui todas as faixas. Vamos começar a ouvir algumas músicas em dose dupla, né? Você falou já dos 4 primeiros discos que a gente vai ouvir agora, mas não os 4 de uma vez. Vamos ouvir 2 faixas. Uma do Eumir Deodato, um gênio, né? Um menino prodígio que faz arranjos para o Tom Jobim maravilhosos, e na sequência o Luiz Carlos Vinhas, que a gente vai ouvir. Primeiro, Samba de uma Nota Só, e depois curta-metragem que você mesmo selecionou para a gente. Fala um pouquinho dessas 2 canções, desses 2 discos, para a gente ouvir aqui na sequência, por favor. Pois é, esse disco do Eumir, né, chamado Inútil Paisagem, é um disco só com músicas de Tom Jobim. Ele tinha 21 anos, desde os 17 já estava trabalhando como arranjador em estúdios, e o Quartim chama ele para fazer esse disco só com músicas de Tom Jobim. E por que um disco só com músicas de Tom Jobim? Além do Tom já ser um nome consagrado e tudo, tinha uma coisa que acontecia na época, porque você não tinha fita cassete para gravar o melhor de fulano ou qualquer coisa assim. Por isso que era muito comum nessa época ter discos assim, o melhor dos tangos, o melhor do samba, tá? Porque você tinha num disco ali uma compilação, porque o consumidor não tinha como compilar aquilo. Então, nisso ele até acertou em termos comerciais, porque fazer um disco só com músicas de Tom Jobim era uma opção viável comercialmente. Então, ele decide chamar o Quartim, chama o Eumir para fazer esse disco só com músicas de Tom Jobim. São 12 músicas do Tom, as 12 músicas bastante representativas do Tom. Então, quem comprasse esse disco na época teria o melhor do Tom Jobim e com os melhores músicos do Rio, porque aí você tem Roberto Menescal, você tem o Juquinha na bateria, você tem grandes músicos aí, e o Eumir no piano e regendo tudo. É um disco... Meirelles no sax, né? Um grande Meirelles. Exatamente. João Teodoro Meirelles. Então, temos aí os melhores Edson músicos... Maciel no trombone. Era um time incrível, né? Temos aí os melhores músicos... Nicolino Copinha na flauta. Maravilhoso. Esse eu conheci pessoalmente, uma pessoa incrível. O Menescal no violão e tudo mais, né? Era um timaço. Agora, o curioso é que na capa, né? Você tem essa capa aí? Não, mas você colocou no livro. A capa está lá, Inútil Paisagem, as maiores composições de Antônio Carlos Jobim. E não tem o Eumir Deodato na capa. Não tem. Então, isso foi na primeira edição. Então, a primeira edição realmente não tinha o nome do Eumir. O que acontecia era assim, você tinha lá essa capa, tinha a contracapa, que era o logo da forma. Não tinha... Quando você abria a capa dupla, aí aparecia músicas de Tom Jobim, arranjo e regência de Eumir Deodato, tudo. O que aconteceu? Eumir foi para os Estados Unidos, ficou muito conhecido lá, tanto como artista solo, quanto fazendo trabalhos com outras pessoas. Aí nas reedições aparece o nome do Eumir. Aí ele já está famoso, né? Mas na edição original, mas isso era comum, tá? Você ter assim, né? Porque ele não era um cara conhecido. Quem era conhecido era o Jobim, vamos combinar. Né? Mas isso era comum, ter assim, o melhor do tango, o melhor do samba. Então, você ter as melhores composições de Tom Jobim, isso era comum. E o que é bacana é que a maioria desses discos não tinha ficha técnica, você não sabia quem estava tocando. Nesse disco do Eumir, você sabe todo mundo que está tocando. É só você abrir a capa dupla e você fica sabendo da ficha técnica. Ligando para hoje, que isso é inevitável que a gente vai fazer, porque a rádio aqui batalha porque para as plataformas de streaming coloquem as fichas técnicas dos discos. Isso é um absurdo. Agora o Spotify está pondo o compositor, e olha lá, e o produtor, às vezes, de vez em quando. Mas não põe a ficha técnica. Você está ouvindo um disco, você quer ouvir quem está tocando a guitarra, quem está fazendo o trombone, e não tem essa informação. É preguiça dos streamings da vida aí, porque eles recebem, na hora que vão colocar na plataforma digital, a ficha técnica completa. Então,
como você fala aí com muita propriedade, falta vontade de fazer, porque se tiver vontade, dá para fazer esses negócios. Vamos na sequência. Esse disco é maravilhoso, os arranjos, quer dizer que o rapaz ainda garotinho, com um bom gosto tremendo, né? Os arranjos são todos sutis, você vê até a parte da percussão, que é super sutil, né? O Juquinha, como você falou, o cara fazia uma percussão, não era uma bateria, né, que ele usava. Fala um pouquinho essa curiosidade aí. É porque na época tinha esse estímulo à criatividade, né? De você tentar fazer algo diferente. No caso aí do Juquinha, que é o baterista desse disco, que foi um dos bateristas do Chega de Saudade, do João Gilberto, ele pegou uma lata de leite em pó, botou um pano em cima e ficou fazendo a bateria ali. Por isso que a bateria desse disco é uma bateria bem suave, assim, bem sutil, né? Sutil. Exatamente. Muito legal. E o disco vale a pena. Ele está disponível? Esse está disponível, né? Esse eu acho que está disponível. Ele saiu em CD, acho que ali em 2000, mas ele é fácil de encontrar, assim. Ele é um dos discos mais fáceis de encontrar da forma. Legal. Na sequência, o Luiz Carlos Vinhas, a música curta-metragem. Fala um pouquinho que a gente vai ouvir agora. Pois é, o Luiz Carlos Vinhas era do Bossa 3, era o pianista do Bossa 3, também muito amigo tanto do Quartinho quanto do Vadim Gebara, e aí o Quartinho falou, vamos fazer um disco seu, só seu, porque o Luiz Carlos Vinhas era conhecido por ser um pianista batuqueiro. Ele, nas teclas do piano, ele não era um virtuoso no sentido de piano clássico, o negócio dele era o ritmo. E tinha um balanço, né? Isso, exatamente. Então o Quartinho falou, vamos fazer um disco só seu. O Bossa 3 até toca em algumas faixas, mas tem um rodízio ali de músicos. Tem também uma versão bem bacana do Masquinada, do Jorge Ben. E essa música aí, o curta-metragem, que tem uma gaita do Maurício Einhorn, que também é outro grande músico que também faz parte da história da forma, é a música que abre esse disco do Luiz Carlos Vinhas na forma, que é um disco que chama Novas Estruturas. Legal. E o detalhe também que você coloca com muita propriedade no livro é a abertura, que você sempre reproduz. É bom explicar também para o público. Você reproduz a capa, né, a contracapa, quem escreveu o texto para falar do disco. E depois você põe a ficha técnica e depois você faz o comentário e a sua reportagem. No fundo, é uma grande reportagem, né, que você faz no livro. Você faz essa estrutura do livro. É sempre essa. A capa vem a apresentação do artista, a ficha técnica, e depois você conta como é que se deu o disco. O curioso é que eles eram tão livres aí na discussão, porque o texto do Ronaldo Bosco, se você olhar assim rapidamente, fala, o cara está até falando mal do Luiz Carlos Vinha, né? Porque diz que ele não tem muita técnica e tal. Se fosse hoje em dia, falar, não vou botar isso na contracapa, você está falando mal do artista. Mas eu acho que a liberdade, tanto deles, né, de se expressar, do Quartinho e de toda a gravadora, o cara não, põe o que você quiser. Você está livre para escrever. E o Ronaldo Bosco ele escreveu assim, né? Falando que ele não tinha tanta técnica. Quer dizer, até fazendo uma crítica, né? Que é uma coisa rara. E que tinha muito a ver com a personalidade do Bosco, porque os próprios amigos do Bosco ele falam que o Bosco ele sacaneava muitos amigos, né, de brincadeira e tal. Então, esse texto aí, assim, eles se gostavam muito, mas o texto tem esses traços de ironia aí. Se fosse numa gravadora, eu acho, não fala isso, que você tá sacaneando o cara e tal. Mas eles deixavam até isso, né? Tem o texto do Milor. Tem um texto do Milor também que é muito curioso também, que ele faz uma ironia com o apresentador, com o Chico Feitosa. O Chico Feitosa, né? Aquele Chico Feitosa, o Chico Fim de Noite, né? Vamos ouvir então, para a gente não perder, depois tem tanta história para contar aqui, que senão a gente vai ficar só falando e o povo quer ouvir. Vamos ouvir então do Emir Deodato, né? O disco com a música Samba de uma Nota Só, e na sequência o Luiz Carlos Vinhas com a música Curta-metragem. Roda! Estamos de volta com o Renato Vieira. Está aqui em São Paulo, Renato Vieira. Você mora aqui em São Paulo? Você é paulista? Não, você nasceu em Belo Horizonte. Mas você é mineiro, pelo que eu soube. Eu sou de Belo Horizonte, mas moro em São Paulo já há 9 anos. Há 9 anos. E você faz o que hoje, além de pesquisa musical? Como diz o outro, você é artista, mas vive do quê?
Então, eu sou editor do Jornal Estado de São Paulo, eu sou editor assistente do E-Investidor, que é um portal de economia que a gente tem lá no Estadão, mas eu trabalhei muito tempo como repórter de música, né? E aí, naturalmente, nessa coisa de fazer reportagem de música e tudo, acabam surgindo convites, enfim, né? Fui convidado, por exemplo, para fazer, né, a edição do livro de memórias da Wanderleia. Eu fiz Legal também demais. algumas edições dos discos do Belchior, eu reeditei 11 discos do Belchior, então é uma área que me interessa muito, essa do resgate e da pesquisa. Para nós é muito importante, jornalistas, né? E eu fico. Antigamente, eu acompanho há muito tempo, antigamente tinham poucos livros sobre música, né? Não os famosos clássicos livros de música e de pesquisa musical, história musical. Hoje a gente tem biografias, muitas biografias, levantamentos, como é o caso seu, de um momento, de uma gravadora que durou dois anos e fez uma revolução na música brasileira, né? É legal esse trabalho que vocês... E o incentivo de cada vez mais os jornalistas, os que têm essa facilidade de escrever e fazerem biografias, e é um incentivo que a gente dá aqui na rádio. Por isso que a gente entrevista também vocês, para não só falar de música, porque para estimular, meu. Isso eu falo para o Marcelo Frois, para todo mundo que participa aqui do programa, todos os que escrevem biografias e pesquisa musical também, não é só a biografia, a pesquisa sobre determinado artista ou determinado momento da música brasileira. É muito legal o seu trabalho. Mais uma vez, parabéns. Agora vamos Obrigado. seguindo, porque também eles eram malucos, né? Eles pegaram trilhas de filme para lançar em vinil, em LP, que às vezes os caras são... o Quartinho era bem louco mesmo, né? E lança logo de cara Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Do Glauber Rocha, com a trilha do Sérgio Ricardo, que é maravilhosa e tal. E depois o disco que mais vendeu, que você vai falar agora, que foi o Quarteto em Si, né? O disco do Quarteto em Si, o Som Definitivo. O nome era meio, digamos assim, pretensioso, né? Assim, É, o... meio, Vamos né? falar sobre isso. Vamos falar então dessas É, duas, porque eu quero aproveitar, porque você tem tantas histórias, você já vai contando a história de como é que eles chegaram no Glauber e Sérgio Ricardo e para lançar esse trabalho. Depois, na sequência, a gente fala do quarteto em si. Por favor. o Quartinho também era muito ligado ao cinema brasileiro, né? O Cacá Diegues estava fazendo o Ganga Zumba, que é um dos clássicos do cinema novo, e estava faltando lá um dinheiro, e aí numa festa o Cacá comentou isso com o Quartinho, e o Quartinho falou, não, eu banco o que tá faltando. E o Quartinho pediu um dinheiro emprestado para a avó, que era quem cuidava dela, mas essa avó deu o dinheiro para que o Cacá Você falou que fizesse você é uma inconfidência, você coloca a relação dele com a avó, que era uma coisa muito forte, né? E às vezes que isso, ele isso, tinha um problema assim de pânico e isso. tal, que hoje não seria síndrome de pânico se fosse detectado e tal, e aí ele falava com a avó, se acalmava e tal. Curioso, né, essa Isso, relação. isso. Ele tinha uma relação bem, bem próxima. Ela acabou criando ele, né? E aí ela deu esse dinheiro para que o Kaká fizesse o Ganga Zumba. Então, ele tinha essa ligação, além da música, o Quartinho tinha essa ligação com o cinema, especialmente o cinema novo. E aí ele viu a trilha do Deus do Diabo na Terra do Sol, que inclusive simboliza ali uma transição do Sérgio Ricardo, porque o Sérgio Ricardo era muito ligado à Bossa Nova, era muito amigo do João Gilberto e tudo. E quando o Glauber chama o Sérgio para fazer a trilha do Deus do Diabo na Terra do Sol, o Sérgio Ricardo muda de estilo, ele vira um cantador de feira. E aí o Quartinho gosta muito dessa trilha, né, especialmente do filme, e decide, né, lançar essa trilha em disco, que não era comum lançar trilhas sonoras de cinema em disco. Mas ele viu que tinha um negócio especial ali dentro daquela trilha e falou, não, vou lançar isso. E dá muito certo, a capa é muito bonita, né? Inclusive, quem fazia as capas, a forma, nesse primeiro momento da forma, era a Patrícia Tattersfield, que era a namorada do Quartinho. Ela era inglesa e ela fazia capa, ela era especialista em pintura a óleo, então todas essas primeiras capas da forma foi ela que fez, são capas muito bonitas. Então ele acaba decidindo, por ver que tem uma novidade ali na trilha do Deus do Diabo na Terra do Sol, lançar isso em disco.
No caso do Quarteto em Si, o Quarteto em Si lançou 2 discos pela Forma. Lançou o primeiro disco, que é esse que vem nesse primeiro suplemento da Forma, que tem as caras delas desenhadas, e tem esse segundo disco, que é o som definitivo delas com o Tamba Trio. Esse nome foi uma ideia do Quartim. Teve gente que estava envolvida ali no disco que realmente achou o título pretensioso, mas como o Quartim era o dono da parada... É pretensioso. Mas como o Quartim era o dono da parada, ninguém deixaram para lá, e aí ficou sendo... O som definitivo e fim de papo. Som definitivo e que é esse que a gente falou, é o disco que mais vendeu, tem uma contracapa assinada por Vinícius de Moraes, então foi o disco que acabou vendendo, e é realmente um disco muito bonito, arranjo do Luiz Essa, é um disco que acaba mostrando, né, o que o Quarteto em Si está nativo até hoje, e acaba mostrando, antecipa a carreira do Quarteto em Si. E ele chamava as Baianinhas, né? O Vinícius Exatamente, as Baianinhas. exatamente. Depois, quando elas foram para os Estados Unidos, as garotas do... Como que é? As garotas do Rio. The Girls from Bahia. From Bahia, exatamente. Garotas do Bahia. Porque tem um vídeo que a gente botou aqui com o Marcos Valle, na televisão, com Andy Williams, quando entrevistamos o Marcos Valle aqui, e ele cantando, né, samba de verão com elas. E as garotas da Bahia, Girls from Bahia. É um negócio incrível. E é legal também, quem que faz os arranjos vocais? Você cita, eu queria que você falasse um pouquinho, porque elas estão começando, né, o Quarteto em Si, né, e fizeram um disco, e esse disco é muito legal, os arranjos, tudo é muito legal, a harmonização também. Quem que foi? Nesse segundo disco, não som definitivo, foi o Luiz Essa, que era um grande pianista do Tamba Trio, grande arranjador, e ele decide mexer nas tonalidades delas para puxar mais um pouco para que fique mais vibrante, né? E aí ele ensaia bastante com elas, e aí quando eles entram no estúdio, se você pegar o primeiro disco e o segundo, que foram gravados com meses de diferença, você vai ver que a vocalização, o tipo de arranjo, ainda que o tipo de música seja parecido, a linha é mais ou menos a mesma, mas ele queria estender, puxar as vozes delas, e ele conseguiu fazer isso. Fazer a harmonização vocal, que ficou muito lindo. E você escolheu Eu Vim da Bahia, Gilberto Gil, né? Que até é interessante eu escolhi essa música, porque o Gil é amigo de infância das meninas do Quarteto em Si, né? Tanto que elas não chamam ele de Gil, elas chamam ele de Beto, que era o apelido dele na infância e tudo. Então, elas conhecem o Gil desde sempre. Então, eu quis puxar essa música aí para lembrar dessa relação que o Quarteto em Si tem com o Gil. Legal. Então, vamos ouvir Sérgio Ricardo, Corisco, a trilha do Deus e o Diabo na Terra do Sol, e na sequência Eu Vim da Bahia, do Gilberto Gil, com o Quarteto em Si, essas duas canções desses 2 discos, né, do Quarteto em Si e a trilha sonora do Deus e o Diabo na Terra do Sol. O Sérgio Ricardo esteve aqui no estúdio com a gente, maravilhoso, né? E aí a gente brinca sempre, né? Quando todo mundo que é fã do Glauber, do filme, a gente fala, te entrega, Corisco, eu não me entrego, não. Eu falei, você faz isso aí? Ele falou, é coisa do Glauber. Por isso que na hora que eu li, eu ouvi essa história dele, lembrei da história que ele contou na rádio, né? Isso é coisa do Glauber, que fez eu tocar o violão, vai gritar e tal. E você fala exatamente isso no livro também. Então vamos lá, Sérgio Ricardo, Corisco e Quarteto em Si, Eu Vim da Bahia, roda! Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Renato Vieira. Renato Vieira é jornalista, pesquisador musical. Ele é de Minas, mas está aqui em São Paulo há muito tempo. Trabalha no estado de São Paulo, na área de economia. Então, ele sabe bem também os problemas econômicos. A gente não vai tocar nesse assunto hoje, que não interessa. A gente vai falar só da história da gravadora Forma, que é o livro que ele fez aqui. Chama-se Tempo Feliz. Eu não falei o nome do livro. Tempo Feliz, a história da gravadora Forma, né? O Renato Vieira. Esse é o primeiro livro solo, certo? Exatamente. E vem outros por aí, né? Já está pensando que essa altura eu sou o rei do spoiler, né? Então eu já começo a falar o cara está apresentando o trabalho, falei, e aí, o que vem pela frente e tal, né? E aí?
Assim, tenho pensado em algumas coisas, não posso ainda, porque depende de contratos e tudo, mas tenho pensado em algumas coisas, mas agora eu também, né, estou na divulgação aí da forma, foi um livro que consumiu bastante meu tempo, então eu também quero dar Imagina. uma descansada um pouco, porque nesse caso da forma eu tive que viajar muito, porque Claro. os entrevistados estão todos no Rio, então fazer esse tipo de pesquisa, por mais que seja prazeroso e tudo, dá um trabalho Sem dúvida. logístico, assim, né, de você se locomover e tudo. Então, vou dar uma parada um pouquinho, eu continuo, além do meu trabalho, eu também faço algumas reedições de discos e tudo, então eu vou, mas em relação a livro, porque livro só depende de você, né? Você que É, apura, você que corre atrás e tudo. E esse livro foi um livro que assim, porque tem alguém, eu achava entrevistado, assim, eu ia até o entrevistado na distância que ele tivesse, né? Foi realmente um prazer, mas agora quero ver se eu consigo dar uma descansada em e relação é a isso. complicado também, né? Porque você precisa dar um ponto final em determinado momento, porque sempre um puxa o fio, né? Não, mas o Renato, eu tenho aqui não sei quem que conheceu o Gebara, que primo do Quartim, e falta contar aquela história, sempre vai faltar alguma coisa, e aí você tem que dar um ponto final. Esse também é É, um drama para o escritor, né? Para quem faz o trabalho, né? é, Mas eu estou é. provocando isso porque eu quero que a Quarup siga aí também editando livros de música como o seu, são muito importantes esses trabalhos são muito importantes para a gente conhecer a história da música brasileira através dessas experiências, dessa loucura de 2 anos de uma gravadora forma e agitando 22 LPs, vendendo pouco, mas criando muito, né, na história da música brasileira. Isso que é importante. Tendo um maluco lá, o Quartinho, e o outro lá que segurava as pontas, né? Porque né, no fim faliu também, Eu coitado. acho que é uma história bem brasileira, Bem né? brasileira, Porque oh, bem desse tipo colocado. assim de não tá, vamos lá, vamos tentar, pega empréstimo, se não der, tá precisando pagar um empréstimo lá que vai vencer, pega empréstimo em outro banco, Oh, ele que enfim, fazia. era assim que a forma funcionava. Rolava, né? Rolava a dívida, como se Exatamente, chama. Você que é da economia, rolava a é, dívida, né? Você citou exatamente. o Sérgio Ricardo também, eles lançaram a trilha do Esse Mundo é Meu, né? Do Sérgio Ricardo também. A Forma lançou também, né? E agora a gente vai ouvir duas canções, mas sempre tem as histórias antes, né? Que são saborosas e ilustram bem. A Rosinha de Valença, né? Que é de Valença, lá do Rio de Janeiro, obviamente, né? Por isso que ela é de Valença. Não sei quem que deu esse apelido, o Vinícius, certamente, né? Sérgio Porto, Sérgio Stanislau Ponte Porto. Preta. Ah, tá. E aí, claro, né? Rosinha, de onde você é? De Valença, né? Aquela história. E aí, uma história legal, uma grande violonista, também outra, assim como o Emílio Deodato, né? Gênio, né? Desde pequena já tocando muito, né? Você falar um pouquinho desse disco da Rosinha de Valença, né? E você escolheu até uma música do Noel Rosa, ela cantando, que é coisa raríssima também, que sempre a gente está ouvindo ela tocando violão, né? Mas você fez essa escolha dela cantando. E depois, é claro, aí é uma página importantíssima também da história. Todas são importantes, mas essa tem um destaque maior, que são os afro-sambas do Baden e do Vinícius. Então vamos começar a falar um pouquinho da Rosinha. Nós estamos numa sequência cronológica ou mais ou menos? Mais ou menos, né? Na verdade, aí os afro-sambas ele vem antes do disco da Rosinha. O disco da Rosinha já é no final da Certo, gravadora. certo. Mas Mas no vamos caso lá. do disco da Rosinha, que chama Rosinha de Valença ao vivo, mas ele não é ao vivo. Ele é gravado no estúdio, mas vou explicar por que chama ao vivo. Porque esse disco ela estava fazendo uma temporada numa boate bem conhecida do Rio chamada Cangaceiro. E aí o Vadi vai vê-la, vai ver esse show, gosta e fala: vamos gravar esse show. Só que na época, a gravação ao vivo no Brasil tinha deficiências, tinha problemas técnicos. Uhum. Inclusive, tem um disco ao vivo, dois discos, né, da forma, que é o Liberdade, Liberdade e o Vinícius Poesia e Canção, que foram gravados ao vivo, mas a qualidade técnica dos discos é precária porque o tipo de gravação ao vivo da época não estava desenvolvido ainda. E ele Captado toma uma no decisão. Liberdade, Liberdade é captado do palco. Quem conhece um pouquinho de sons É, percebe que eles puseram o é, microfone no palco. Você ouve o cara brum brum isso, no isso. tablado e falando Paulo Isso. Altran e tudo mais. Muito louco. E no Vinícius Poesia e Canção tem assim, tem topada no microfone, bem. Tem umas, mas eles deixaram, que era o que tinha que deixar. E aí ele tomar uma decisão que é certa. Vamos gravar o seu recital
no estúdio, que aí se precisar repetir, repete, né? Tem ali uma condição acústica que é mais favorável, mas aí é todo mundo tocando junto, né? Também uma grande banda, tem aí Paulo Moura no saxofone, Edson Machado bateria, Osmar Milito no piano, o Dório no contrabaixo. Eu escolhi essa música, que é o Você é um Colosso, música do Noel Rosa, uma raridade a Rosinha cantar, e quis botar também para que as pessoas conhecessem a voz dela, porque ela tem uma história curiosa, porque quem ensinou essa música para Rosinha foi Aracide Almeida, que era a principal intérprete de Noel Rosa. Então, essa música veio da Araci direto para Rosinha. Muito legal. E aí, depois desse disco da Rosinha, que a gente vai ouvir, Você é Colosso, né? Que é a música Você é um Colosso, que é a música do Noel Rosa, com a Rosinha, tem esse disco que eu falo que é um patamar, é um disco que até hoje ele é não só ouvido, né? Como também ele influenciou e está influenciando muita gente até hoje, né? Porque é um disco importantíssimo, são os afro-sambas, né? Do Baden e do Vinícius. Então, eu queria que você escolheu o Canto de Ossanha, né? E falar um pouquinho disso aí. Temos que falar um pouquinho mais, porque é muito importante, né? Esse disco do Baden e Vinícius, os afro-sambas. Esse disco, ele até pensando assim, porque ele é um disco que já foi muito comentado, muito analisado, muito falado. Sim. E aí eu pensei, bom, como é que eu vou tratar esse disco no livro de uma forma diferente, né? De um outro jeito que, né? E aí, numa entrevista com o Vadir, ele me contou que estava numa viagem de carro com o Baden, e o Baden falou, olha, eu tô com umas músicas com o Vinícius aí que a gente está fazendo, umas músicas meio baseadas no candomblé e tal, acho que daria para fazer um disco para vocês. E o Vadir me contou que o Baden sabia que a forma estava mal financeiramente. Então o Vadir sempre achou que o Baden sugeriu de fazer esse disco como um jeito de ajudar a forma a se reerguer. Entendi. Porque, tipo, poxa, eles são meus amigos, o Baden tinha feito algumas coisas já com eles, então na cabeça do Vadir, os afro-sambas, né, porque depois vira esse disco mítico, um disco que é realmente um divisor de águas, mas o Vadir sempre achou, por esse papo que ele teve com o Baden, que o Baden decidiu fazer esse disco como um jeito de ajudar a forma, porque o Baden já era um violonista muito reconhecido e o Vinícius um super letrista, né? Já era um grande nome da música brasileira. Então, foi um jeito diferente de eu falar de um disco que surgiu de uma forma muito espontânea, tanto que a própria gravação do disco, né, tem um coro de amigos do Vinícius, que era um pessoal que não era profissional, né? O disco também foi gravado praticamente direto, assim, tava chovendo, entrou água no estúdio, então foi um jeito que eu tinha de contar essa história que já foi bastante analisado, de ver também, inclusive, as críticas da época. Eu recupero aí, tem uma crítica do José Ramos Chinhorão, que feita no calor da hora, que ele chama o disco de Afroequívocos. Então, tá aí reproduzido. Não, é bom fazer parênteses que você coloca, além da pesquisa, das entrevistas tantas que você fez e do levantamento bibliográfico que você fez da época e das pesquisas em jornais, você coloca as críticas do disco, né? E algumas favoráveis, outras nem tanto, né? Como você acaba de dizer, essa aí. Mas tinha uma turma que gostava da forma, né? Pelo menos alguns jornalistas, eles sempre levantavam a bola dos lançamentos, que gostavam, independente de ser comercial ou não, né? Tinha essa simpatia com a gravadora, né? Isso é curioso, que você coloca isso também. E você faz os jornais do Rio, né? Você faz um balanço, você coloca Diário de Notícias, Última Hora, Tribuna da Imprensa, o Globo, todo mundo, né? Jornal do Brasil, todos os que falavam e eram importantes antigamente, né? A crítica da imprensa acabava com um disco ou levantava a bola de um disco, né? Era isso mesmo. Então o Tinhorão falou, ele que se equivocou, né? No final da história. Foi embora agora o nosso querido José Ramos Tinhorão, né? Muito polêmico, né? As posições dele com relação à bossa nova e tal, mas uma coisa é certa, quando você vai pesquisar música brasileira e estudar,
música brasileira, você tem que passar pelos livros do Tiorão, isso é inevitável. Tem que passar é uma por ele. pesquisa maravilhosa que ele fez. Mas siga, desculpe, fala dos afro-sambas mais um Não, pouquinho. e aí né, foi um jeito de eu contar uma história que já tinha sido muito falada e tudo. E aí eu escolhi aí o Canto de Ossanha, porque desse conjunto de canções talvez seja a mais célebre. Logo na sequência que esse disco sai, a Elis Regina faz um grande sucesso com essa música. Então, por isso que eu coloquei aí o Canto de Ossanha, porque ela é a mais representativa desse conjunto aí de afro-sambas. Então vamos ouvir? E é o Vinícius que canta, né? O canto. Exatamente. E quem faz o contracanto feminino é a Beth Faria. Tá vendo? Curiosidades que só o pesquisador levanta, essas coisas muito legais. E tem arranjos do Guerra Peixe também, grande arranjador. Exatamente. Arranjo de Guerra Peixe, participação, mais uma vez, do quarteto em si, nos vocais ali, e da Dulce Nunes, que era uma super cantora, que também gravou um disco pela forma com arranjos do Baden Powell. Então vamos lá, Rosinha de Valença cantando Você é um Colosso, do Noel Rosa, grande violonista, e o Baden Vinícius, Canto de Ossanha. Vamos ouvir. Roda! Estamos de volta com o Renato Vieira, diretamente de São Paulo. Onde você está em São Paulo, Renato? Você mora em que bairro? Eu estou no Brás. No Brás. Tem uma hora passou uns barulhos assim, eu não percebi de onde era, mas eu falei, de repente, né? É o trem. É o trem! É o trem. Legal. Então, você mora perto do trem, então é importante aí, só para contar. Há vantagens e desvantagens. A vantagem é que está perto, a desvantagem é que está passando aqui. A desvantagem é que, às vezes, o barulho incomoda um pouco. Eu gosto sempre de mostrar, né? A gente tem o Zoom, né? A gente faz, né? Para saber onde a gente está entrevistando, onde está a figura que está sendo entrevistada, né? Eu estou aqui em São Paulo, né? Você também, às vezes a gente está viajando. Você teve que fazer pesquisa fora do Brasil, falar nisso, além do Rio de Janeiro, em outros lugares, outros estados e fora do Brasil, para levantar mais informações da gravadora Forma. E como é que você se organizou? Você fez as entrevistas primeiro? Levantou tudo com o Gebara, tudo que ele passou. Ele passou para você documentos, tudo? Passou tudo. Que legal. Passou tudo. Eu aprendi um método com o Rui Castro, né? Que é o grande biógrafo, que ele fala assim: pesquise tudo e depois vá para a entrevista. Porque quando você pesquisa tudo, claro, né, você já está você vai conversar com a pessoa muito mais preparado. Foi uma pesquisa que demorou um pouquinho a ser feita, mas eu tive muita sorte, porque a maioria desses jornais da época do Rio de Janeiro, que são jornais realmente que cobriram o dia a dia da Forma, você tinha colunas de música, cada jornal tinha o seu colunista de música que dava notas, que comentava, que falava o que ia sair, que falava o que disco que estava cancelado e tudo. Então, esses acervos desses jornais estavam digitalizados. Então, a Biblioteca Nacional tem a hemeroteca digital. Que você cita no final do livro aqui também. Isso. Então, isso ajudou bastante a pesquisa, porque é uma pesquisa que você faz dentro da sua casa, então você não precisa sair, nada. Para fazer as entrevistas... Antigamente, a gente tinha que ir para a Biblioteca Nacional no Rio para pesquisar. Tinha que ir para a Biblioteca Nacional, tinha que pedir para descer o livro, aí não tinha livro, aí era microfilme. E no caso hoje do digital, você digita lá o nome do que você quer procurar, gravadora Forma, entre aspas, vem um monte de coisa, já vem pronto para você. Né? Então, teve esse fator facilitador em relação à pesquisa. Mas você acha que foi fundamental o Gebara ter te passado tudo totalmente, porque ele me contou. Confiou em você, né? O importante é isso. Foi. Também, né? Ele foi uma pessoa muito bacana, ele realmente era um lorde, assim, a gente conversou bastante, horas, assim, eu fui várias vezes encontrar com ele me passou documentos, contratos, as fotos, né, que eu acho que um arquivo de fotos, assim, incrível, a gente colocou algumas no final do livro, porque eram fotos que eu nunca tinha visto e que eram fotos que ficaram com ele durante todo esse tempo, né? Fotos assim de lançamento de disco, eles faziam muito coquetel de lançamento e tudo.
Então, ele guardou tudo isso, ele teve E ele tinha a cuidado coleção completa dos discos 22 da Forma? Não, Não ele acredito. mesmo não tinha. Ele mesmo É não ironia, isso tinha. acontece muito, né? Não, Você ele chega para o mesmo cantor e não. fala assim, você tem toda a sua obra? Não, não É, tem. É absurdo, é. né? Não, ele me contou assim: teve um que eu emprestei para fulano, nunca me devolveu, o outro eu perdi, tinha sempre alguma coisa assim. Ele realmente não tinha. O que ele tinha, e que eu tive o orgulho de pegar na mão, era a fita original dos Afro Sambas, a Master. Ah, que legal, que bacana. Ele tinha essa Master Documento guardada histórico, documento lá num histórico. fundo de armário, e eu tive com essa Master na minha mão. Mas foi fundamental a documentação que ele me passou, porque eu tenho a gravadora toda documentada em relação à fundação, em relação a contratos, em relação ao distrato dele com o Quartinho, porque uma hora ele chega que eles têm ali um desentendimento e cada um vai para o seu lado, o Vai Quartinho para um lado. sai, né? E o Vadir acaba tendo que segurar isso sem querer segurar, mas como as dívidas estavam todas no nome dele, não teve muito jeito. Então, essa documentação me ajudou muito, mas essa coisa tem uma cena que eu narro no livro, muito bacana, que eu fui perguntar para ele e que eu só soube depois que eu fiz a pesquisa, porque eu achei uma notinha de coluna de jornal falando que o Luiz Carlos Vinhas tinha partido para cima do Vadir Gebara no Beco das Garrafas. Tinha tido uma briga. A nota era Pau comeu. isso. Pau comeu. E aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu achei uma nota e tal, que você e o Vinhas brigaram na porta do Beco das Garrafas, como é que foi isso? Aí ele me contou como é que tinha sido tudo. Então, assim, fazer a pesquisa antes é muito importante, Claro, não só para que o fundamental. entrevistado saiba que você está preparado, que você está interessado, né? Como também para que o entrevistado confie em você no sentido de, bom, ele é profissional, ele realmente está sabendo, tá a fim de fazer, né? Fez a lição de casa, né? Exatamente. Preparou-se para a entrevista e tal. É. E depois você vai falar no próximo bloco do momento, né? Que ele se separa, o Quartinho e o Gebara, porque o Quartinho faz o. Ele não assume as dívidas, na hora ele passou a bola para o companheiro. Foi digamos, digamos, entre aspas, uma malandragem, né? Porque ele que ele ajudou a endividar a forma, mas na hora do vamos ver, ele passou a bola, né? Falou, fica você com a minha parte e tudo mais. Depois você conta um pouquinho disso aí, porque é um momento que há a ruptura, né? Entre a dupla, que era o pilar, a fundamental. A dupla era a base, né? Era a gravadora, né? Era a gravadora Forma. Vamos ouvir agora agora mais um clássico, né? Moacir Santos, né? Coisas, né? Do disco Coisas, coisa número 5 que você separou, que é o Nanã, né? Que depois ficou famoso na voz de Wilson Simonal e outras pessoas que cantaram. Aliás, é uma música que tem várias interpretações. Eu estava vendo aqui, Nanã tem, né? Além de escrito como coisa número 5, mas tem várias, né, gravações internacionais. Eu acho que toda grande banda de jazz assim toca essa música, né? E depois teve o trabalho bonito lá do Adnei, que fez, né, o Ouro Negro, também Mário Diniz e Zé Nogueira. maravilhoso trabalho, né, que resgatando a obra do Moacir Santos. Então fala um pouquinho do Moacir Santos, né? Como é que surge também a relação deles, né? Sempre é assim, a relação deles com o cara, né? Basicamente assim. E depois o Vitor Assis Brasil, um grande músico que desapareceu, né? Morreu prematuramente, né? Um talentaço, né? Um cara maravilhoso, um grande músico que foi embora. Fale um pouquinho dessas duas figuras, Moacir Santos e Vitor Assis Brasil, que a gente vai ouvir na sequência. Pois é, o Moacir Santos, o Quartim conhece ali no... O Moacir Santos fez a trilha do Ganga Zumba, Sim. que o Quartim financiou. E o Moacir era professor de música de todo mundo no Rio de Janeiro. Então, o Moacir deu aula para Laide Costa, para o Dori Caymmi, para o Roberto Menescal, para o pessoal, para as meninas do Quarteto em Si, para o Geraldo Vandré. E o que acontecia? O Moacir não fazia arranjo, ele foi o primeiro e único maestro negro da Rádio Nacional. E o Quartim fala, bom, eu tenho aqui na minha frente um gênio. Aliás, o Quartim e o Ovadir foram alunos do Moacir Santos. O Moacir tinha uma apostila chamada Ritmos MS, que eram exercícios rítmicos de composição.
Então, os dois proprietários da Forma tinham sido alunos de Moacir Santos. Então, já uma relação uma relação já de amizade e de admiração, né? Sim. Mas o Moacir, ninguém tinha dado ao Moacir a oportunidade de fazer um disco próprio, porque a obra do Moacir ele era considerado muito sofisticado. Que gravadora, vamos dizer assim, qual grande gravadora vai dar oportunidade a um maestro, né, que chamava, ele não dava nome ao que ele fazia, para ele eram coisas. Inclusive tem uma coisa engraçada, porque ele começa a fazer, né, essas músicas e o primeiro impulso que ele tem é chamar de opus, que é o jargão da música clássica. E aí ele contava, né? Poxa, mas eu não sei tanto assim, eu não sei se eu me acho apto a chamar minhas coisas de opus, eu vou chamar de coisas. Então, por isso é que o disco chama Coisas, e todas as faixas vai de coisa número 1 a coisa número 10. Então, é por isso que o disco é todo assim. Então, quem vai fazer um disco, né, de um maestro sofisticado, em que todas as faixas se chamam Coisas? Roberto Quartim vai de Gebara. E aí eles decidem bancar esse disco, que certamente foi um disco caríssimo. Porque... Imagino, só pela ficha técnica que você coloca aqui, tem gente, olha só, tem o pistão que ele chamava, que é o trompete, né? Trompete, sax alto, sax tenor, cada um tocando, não é um tocando tudo. Sax barítono, trombone baixo, trompa, flauta, piano, vibrafone, violão, baixo, bateria, ritmista, e por aí, órgão, e, nossa, um timaço, né? E eu entrevistei o Wilson das Neves, que é o baterista desse disco, né? O Wilson, infelizmente, já faleceu, mas ele falou, esse disco saiu como o Moacir Santos queria. Então, é um disco que ele não é um disco de produtor. Os produtores deram ao Moacir, né, a matéria-prima para que ele fizesse o disco que ele queria. E é uma obra-prima, né? E é interessante, fazendo um parênteses bem rápido, porque esse disco saiu, deu um burburinho ali no meio dos músicos do Rio de Janeiro, mas ele foi um disco que durante 20, 25 anos ele ficou uma sombra, porque as cópias que existiam foram todas vendidas, ele não foi reeditado. O Moacir, logo 2 anos depois, se muda para o Rio de Janeiro, porque estava totalmente sem perspectiva como músico, maestro, né? Porque as rádios tinham acabado, então ele até pensa em virar chofer de táxi no Rio de Janeiro, até que ele tem uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, e vai para os Estados Unidos e vai morar e trabalhar lá nos Estados Unidos. E aí grava alguns discos lá pelo selo Blue Note. Então, o Coisas, durante um tempo, ele ficou um disco esquecido. Aí começa a ter uma reavaliação da obra do Moacir Santos, que é potencializada por aquele projeto Ouro Negro que o Mário Adnet e o Zé Nogueira fizeram. Aí o Coisas volta. Mas durante muito tempo ele foi um disco que foi pouco comentado. E também o trabalho dele nos Estados Unidos, né, Renato? Que aí ele começa... Aquela história meio clichê que você conhece como jornalista, que o cara vai por fora, aí o pessoal fala, levanta a bola dele, elogia, fala, esse cara é muito bom e tal. Aí nós aqui, opa, é o Moacir Santos e tal, né? Que nunca demos bola, começa a valorizar. É uma história, um clichê de história, mas é isso que aconteceu com ele também, né? Entre outros, né? Mas é um disco fantástico. Nossa, o assim, som, até agora o som, porque tem discos da Forma, vamos combinar aí, você pode ser o crítico disso tudo, que a qualidade sonora não é essas coisas, é claro, as captações e tudo, né? Os estúdios eram bons, mas esse do Emir Deodato também tem uma qualidade sonora que você não precisa nem fazer reedição nenhuma, perfeito, né? Um disco, exatamente. Uma qualidade, grandes músicos tocando, né? Enfim, muito legal. E tem o disco do Vitor aí também, que Vitor é um disco que é o disco que chama Desenhos, primeiro disco do Vitor, né? Ainda muito jovem, ele tinha 19 anos aí nessa gravação, e que foi um disco também que foi feito de uma maneira... o trem, tá ouvindo? O trem Não, trilha sonora do trem, não, vamos deixar aqui, fica bonito, fica legal. Pô. Eu acho que é o trem de minério que passa aqui. Mas, voltando a falar do Vitor, esse disco Desenhos é o primeiro disco dele, ele gravou quando ele tinha 19 anos, também com grandes músicos ao lado dele. A gente tem aí o Tenório Júnior no piano, que depois
acabou desaparecido, né, pela ditadura argentina, ali em 76. Quando ele estava tocando com o Vinícius e o Toquinho na Buenos Aires. Exatamente, é uma história muito, triste muito história. trágica. E aí tem também o Edson Lobo no baixo e o Chico Batera na bateria. E o Quartim decide gravar esse disco com o Vitor Assis Brasil e chega e fala assim, olha, eu aluguei um estúdio no período noturno, vocês vão começar à noite, vocês vão terminar de manhã e vocês vão me entregar um disco. Foi assim que foi feito. E aí o que acontece? Nesse dia dessa gravação, caiu um super temporal no Rio de Janeiro, que matou gente, teve desabamento e tudo. E aí a chuva era tão forte que filete de água escorria pelas paredes do estúdio. E aí, enfim, o mundo caindo lá fora, eles fazendo esse disco. E o Quartim tinha isso. Isso é uma coisa que ele acreditava em quem estava começando. Se você reparar, alguns discos da Forma são de várias pessoas estreantes. Vitor Assis Brasil, quarteto em si, o Moacir Santos, apesar de já ser conhecido, não tinha feito um disco próprio. Claro. Então ele apostava no que estava acontecendo. Trilha sonora de filme, que isso também não era uma coisa habitual. As gravadoras não eram afim de lançar, né? Então ele foi uma pessoa que apostou muito em gente jovem e que a Forma ela acaba, mas essas pessoas continuam, mantêm suas carreiras normalmente e tudo. Então ele tinha isso, de apostar no novo, e aí foi o caso do Vitor Assis Brasil. Legal, vamos ouvir então as duas, né? Moacir Santos, a música Coisa número 5, que é o Nanã, que é conhecido como Nanã, e Vitor Assis Brasil naquela base. Só uma curiosidade, você estava falando que o Moacir produziu o disco, né? Tem um negócio curioso que eu queria que você explicasse. Está sempre assim, a produção, Roberto Quartim, direção artística, Vadir Gebara Neto. Mas não era exatamente isso, né? O que estava... Não. Explica. Não. É porque, enfim, os dois tinham que aparecer de alguma forma na ficha técnica. Na prática, quem produzia, né, quem bancava, quem fazia aquilo acontecer, era o Vadir. O Vadir financiava aquilo. Quem fazia seria a direção... o produtor executivo, digamos, hoje. Porque o jargão, nos Estados Unidos, no mercado fonográfico, o jargão que é o producer é quem bota o dinheiro. Sim. E o diretor artístico é quem pensa nas ideias ali, musicais e tudo. Só que como o Creed Taylor era um producer e o Quartim queria ser o Creed Taylor brasileiro, então ele fez um acordo assim, Vadir, você fica aí como diretor artístico e me deixa como produtor. Mas na verdade... Na verdade era o contrário. E era interessante que assim, o Quartim gostava de ser a cara da Forma, a pessoa de frente. E o Vadir gostava de ficar no bastidor. Então era perfeito. Então, a dupla funcionava. Não tinha, nesse quesito, não tinha vaidade de quem vai aparecer mais. Não tinha isso. O Vadir gostava de ficar lá no canto dele e deixava o Quartim aparecendo. Então é isso, assim, a produção aí, Roberto Quartim, na verdade, é muito porque o Quartim queria ter o mesmo status do Creed Taylor como produtor. Perfeitamente, está explicado. Então vamos lá, Moacir Santos, o clássico do disco Coisas, né? Com Coisa número 5, Nanã, e na sequência Vitor Assis Brasil, a música Naquela Base. Roda! De volta com Renato Vieira no finalzinho. Estamos na reta final, né? Você falou que a dupla Gebara e Quartim se dava muito bem, cada um ficava na sua e tal. Só que ao rompimento, você fala aí, no momento, tem um capítulo especial do rompimento, que era meio, né? Os caras iam empurrando com a barriga, iam passando de um financiamento de lá para cá, a questão financeira era muito delicada na gravadora, né? Então, fale que quando é que se deu o rompimento e se eles brigaram, parece que não falavam com o outro até o fim, né, da vida, antes de morrerem e tal, parece que se encontraram, tá bem? Enfim, fale um pouquinho desse rompimento, por que aconteceu isso e o que aconteceu, afinal de contas. Chega uma hora que o Vadir vê que como negócio não vai dar certo, né? Então, o Vadir chega para o Roberto Quartim e fala assim, Roberto, eu estou querendo me desfazer da sociedade, estou querendo ir embora, você quer comprar a minha parte? E o Quartim fala, tá bom,
ok, vamos comprar e tal, não sei o quê. O Quartim tinha um tio que era ligado a um banco de investimentos e tal. E, enfim, parece que esse tio viu a situação financeira da Forma e falou, não entra nessa não vai dar certo para você um monte de dívida e tal. E aí, quando tem a reunião lá para definir tudo, né, contrato, aí o Quartim muda o jogo. Eu falei assim, eu prefiro que você fique com a Forma e tal, que eu não tenho condições. E aí o Vadir fala, mas a Forma é uma ideia sua, você que me chamou para isso aqui, né? Ah, não, mas a Forma tem valor e tal, não sei o quê. E aí o Vadir fala, então tá bom, né? Acabou sobrando para ele porque as dívidas da Forma, porque o Quartim tinha patrimônio. Então, as dívidas da Forma estavam todas no nome do Vadir Jabara. Então, né, foi meio um checkmate. Tipo, bom, se todas as dívidas estão só no para nome... explicar, você falou, quem tinha patrimônio era o Gebara que tinha Quem tinha dinheiro. patrimônio era o Gebara. O Quartim tinha o nome. Assim. Entendi. Ele não tinha nenhum patrimônio que ele pudesse dar de garantia para os empréstimos que faziam a Forma acontecer. Então, quem tinha esse patrimônio, que tinha terrenos, tinha prédio no Rio de Janeiro, era a família do Vadir Jabara. Que é arquiteto, né, de formação também. Isso, exatamente. Então, aí tem um rompimento lá, o Jabara, que queria passar a Forma para o Quartim dá um checkmate nele, e aí o Jabara se vê sem saída. Foi realmente né? Cada um ficou frustrado. O Quartim, porque ficou sem a gravadora que era o ideal dele, né? E o Vadir, porque não estava afim de ficar com um negócio que estava fadado ao fracasso, né? Ele até tem uma sorte, que logo que o Quartim sai, ele é procurado pelo Miguel Faria Júnior, que é cineasta e tudo, para ser sócio para assumir a parte do Quartim. E aí o Vadir falou, é um momento ruim para você entrar, não vou esconder, não, vamos entrar e tal. E tem até um negócio bonito que quando a Forma realmente acaba, o Vadir paga tudo que o Miguel investiu. Então, assim, é aquilo. Como negócio, foi um desastre, mas como legado, foi complicado. E aí eles se veem uma vez só, ainda nos anos 60, depois que tudo acabou, eles se veem uma vez só, o Quartim meio que, vou ali que eu tô com pressa, e eles nunca mais se viram na vida. Curioso, né? Então, nunca mais se encontraram, nunca mais se falaram. Se tivessem vivos, né, no momento desse trabalho que você estava fazendo, pintava até, de repente, uma reconciliação, né? Eu sou otimista, sempre penso, não é? O Renato está fazendo aqui, pô, está resgatando a história da Forma, de repente os caras voltavam a conversar. Eu tive contato com os filhos do Quartim, cheguei a entrevistá-los e tudo. Eles sabem do livro, né? Porque, na verdade, assim, a história é dos dois, né? Tanto o Quartim como a pessoa que organizou a Forma em termos de ideias, quanto o Vadir, que financiou tudo aquilo ali por amor ao que a música que estava sendo feita naquele momento. Legal. E aí tem essa história aí, né, no final das coisas. Mas aí o Gebara seguiu e fez alguns discos ainda, antes de fechar a Forma, né? Fez alguns discos e a gente vai ouvir aqui. É um show, né? Na verdade, um show, né? Em homenagem ao Vinícius, né? Que você separou 2 canções para nós aqui. Mas antes da gente estar no finalzinho do programa, né, eu sempre gosto que você faça um paralelo. Como é que você vê hoje o mercado, você que acompanha, né? Tem assim sonhadores ainda na área da música que você reconhece nos tempos de hoje, tipo um Quartim, assim, os caras que lançam produtos que não têm tanto valor comercial, mas tem valor artístico muito grande. Como é que você vê o cenário da música hoje? O Renato, você que acompanha, é pesquisador também, existe ainda algumas experiências? Você cita também algumas outras experiências, né, no começo do livro também, né, de outros selos, outras gravadoras que fizeram história na música brasileira, mas que não tiveram um feliz, né, um feliz desfecho por conta da questão financeira e sempre das grandes majors dominando, né? E hoje quem domina ainda os streamings de música, né, de plataformas de streaming, de música, são as grandes, né? Então continuam a mesma relação, né? Tem os independentes que querem fazer, mas as grandes dominam ainda. Como é que você vê o cenário da música hoje?
Eu acho que hoje o artista, para botar, né, a sua obra, enfim, para todo mundo, não precisa mais do intermédio, não precisaria mais de um quartinho. Porque hoje o cara, é o que eu falei, ele grava dentro do quarto dele, ele mesmo bota no Spotify, ele mesmo fecha o show. Então, ele mesmo se faz a autogestão dele, né? E hoje a gente convive com muita informação, né? A forma nós estamos aí no momento em que você, por exemplo, não tinha nem fita cassete, você não tinha nem televisão colorida. Hoje, você tem muita, né? Se você quiser ver Netflix, você vê. Se você quiser ouvir música, você escuta. Então, você tem informação demais. O que eu acho que acontece hoje é que o artista ele precisa saber para quem que ele está falando. Porque a gente vive num mundo muito segmentado hoje. Verdade. Então, antigamente a coisa vinha de cima para baixo. Hoje você precisa conquistar um espaço, né? Então, o que eu acho que o artista precisa hoje é de saber com quem está falando. Mas eu acho que esse livro também dialoga com as coisas de hoje, porque a forma, por mais que tenha sido criada como um negócio, ela é um sonho. Ela foi um sonho do Quartim de botar gente que ele gostava e que ninguém acreditava para gravar, de registrar um momento muito importante da música brasileira. Então, eu acho que o que esse livro joga para hoje é assim: seja você um artista, seja você um produtor, seja você um diretor artístico, acredite naquilo que você está fazendo. Pode ser que não dê retorno agora, mas um legado você vai deixar. Beleza, Né? E quando os afro-sambas foi feito, por exemplo, o Baden, o Vinícius, nem o Quartim, nem o Vadi estavam pensando em, nossa, daqui a 60 anos as pessoas vão estar falando nesse disco. Não, eles fizeram esse disco, vamos fazer um disco com Baden e Vinícius aí para ver se a gente levanta uma grana. Então, assim, ninguém pensava em legado, mas é interessante também você pensar, quando você está fazendo alguma coisa, que você pode deixar um legado. E, no fundo, a forma, assim, é o que eu falei, como negócio absolutamente desastroso, mas como legado, é um legado que fica para sempre. Mas tinha também essa coisa do sonhador, Quartim e tal, e do Gebara também, que compartilhava isso com ele, de bancar talentos, né? Porque quando você vê uma Rosinha de Valença aparecendo, o Vitor Assis Brasil aparecendo, Eumir Deodato aparecendo, e o Baden, né, fazendo trabalhos novos e tal, você bancar o Moacir Santos, enfim, bancar tudo isso também é apostar, né, no talento da música brasileira, da qualidade da música brasileira, e não deu certo comercialmente, mas, como você falou, um super legado, né? Para encerrar, Renato, a gente vai ouvir o Ciro Monteiro, né, Tempo Feliz, e o Edu Lobo com Zambi. E você escolheu isso porque tem um show, né, famoso, né, que foi gravado pela forma, mas que a qualidade do som não era grande coisa, e você captou aqui 2 gravações, né? Foi o fim que tem aquele famoso show Vinícius, Poesia e Canção, né? Eles lançaram. Fala um pouquinho desse finalzinho da forma e esses os 2 discos, né? Que se você deixa para o fim do livro, destacando que teve um show, que a captação não foi grande coisa, que uma parte foi feita no estúdio, e você selecionou essas 2 músicas do Vinícius de Moraes, né? Também da homenagem ao Vinícius. Fala um pouquinho para a gente encerrar. O Vinícius Poesia e Canção porque são 2 volumes, né? Foi o último lançamento da forma, foi um disco que demorou quase um ano para sair, tanto porque eles tentaram fazer uma melhoria técnica, quanto porque a Elisete Cardoso participou desse show e eles ficaram meses implorando para a gravadora da Elisete liberar a participação dela para esse disco, que no final não liberou, né? Então, por isso que esse disco já demorou... na gestão, Miguel Faria e Gebara, né? No finalzinho. Exatamente. Porque o disco, a ideia é do Quartim. Quando o Quartim saiu, o disco não saiu, não tinha saído ainda. E aí esse disco sai já na gestão Miguel Faria e Vadi Gebara. Então, são os 2 últimos lançamentos da forma. Muita coisa foi refeita em estúdio. E foi um show muito bonito que aconteceu aqui em São Paulo, no Teatro Municipal, em 1965. Então, a gente tem aí, né, o Ciro Monteiro, que era um velho amigo do Vinícius, né? O Vinícius gostava muito dele, né? O Formigão, né? O pessoal chamava o Ciro Monteiro de Formigão. E aí eu peguei essa música do Edu, porque o Edu
era um dos parceiros mais jovens do Vinícius. O Edu aí também tinha 22 anos, estava começando a carreira, isso é antes do Ponteio, antes dele se tornar... Já tinha um arrastão com a Elis, mas é antes dele ganhar o Festival da Record. Então eu quis pegar essas duas gerações aí de artistas importantes que conviveram com o Vinícius. Então, o Tempo Feliz do Baden e do Vinícius, cantando pelo Ciro Monteiro, é do volume 1, né? Do volume 1. E o Edu Lobo, cantando Zambi, dele e do Vinícius também, é do volume 2, né? Volume 2, já do disco volume 2 do lado A, certo? Só para lembrar os tempos do Virinho. Você tem algum disco aí da Forma na mão? Aqui, eu tenho aqui, ó, peraí. Só para a gente terminar, enquanto a gente vai preparar aqui o final, a gente vai ouvir o Ciro Monteiro cantando Tempo Feliz e o Edu Lobo cantando Zambi. Pronto, Paisagem. Aí, tem o Inútil Paisagem, uma capa aí, Antônio Carlos. Esse aí é do original, mas já tem o nome do Emílio Deodato. Já é ligação. Legal, Renato, parabéns pelo trabalho, saúde para você, poder seguir aí, dar uma descansada e seguir, divulgar esse trabalho lindo. E seguir nesse trabalho de pesquisa que a gente precisa muito. Você, Marcelo Frois e outros pesquisadores da música brasileira aí fazendo livros e resgatando histórias importantes da música brasileira para a gente entender mais um pouco, né, da música e valorizar essa música tão, né, que sempre você vai para fora do Brasil, você vai e sabe, né, percebe que a música brasileira é valorizada. E aqui sempre subestimada. Não é que não é valorizada, ela é subestimada. E que a gente, né, nesse momento político, né, precisa ter um reforço da identidade brasileira, principalmente a identidade da música brasileira, da cultura brasileira, né? Se você quiser falar alguma coisa sobre isso nesse momento também, fica à vontade antes do nosso abraço final. Fica aí. Não, eu queria te agradecer aí pela oportunidade de estar falando sobre esse trabalho da Forma, que eu acho que é uma história muito inspiradora para todos nós que gostamos de cultura, e o que eu acho que o que mostra é que quando a coisa é feita com amor, com carinho, com respeito ao artista, a coisa fica. Ela pode, ali no início, não ser compreendida, ela pode não vender, mas o tempo se encarrega de mostrar que quem tem talento fica, quem tem talento é responsável por fazer de nós, da nossa cultura, uma coisa muito bonita que a gente tem no nosso país. Legal. E não é por acaso que a Quarup lançou esse disco, né? Música Quarup. A Quarup também tem essa pegada, né? De lançar projetos, de ainda divulgar discos físicos e apostar em novos talentos e deixar o seu legado também. Não é por acaso, né? Que está na Quarup. Não é por acaso que a Quarup abraçou esse projeto. Também quero agradecer a todo mundo da Quarup que acreditou nesse projeto. Eu acho que tem aí, né? A Forma e a Quarup são irmãs ideais. Exatamente. Um abraço ao Alcides, ao Rodolfo, todo mundo que nos ajuda aí a divulgar as coisas da Quarup. Um abração para você também e, forte abraço aqui, na linguagem de Libra, assim que faz, forte abraço que eu aprendi, assim que é um forte abraço. Saúde para você e até a próxima, Renato. Valeu. Obrigado, tchau, tchau. Viu, Colibri? Obrigado aí a todos. Tchau, tchau.